Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando, vamos para mais um vídeo aula, né? A videoaula de hoje, tá? Eu sei que é um assunto um pouquinho mais difícil para vocês, né? Mas vamos com calma, a gente vai conseguir. É sobre equação do segundo grau, certo? Vocês já viram a equação do primeiro grau, certo? E agora a equação do segundo grau, tá? Qual que é a diferença? Eu vou colocar aqui só um exemplo, ó. Do primeiro grau, vocês tinham assim, por exemplo, ó. Deixa eu botar aqui uma flechinha para mostrar. Eu vou dar um exemplo, tá? Ó, x mais 2 igual a 7. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, certo? Como assim do primeiro grau? Porque aqui, como é que eu diferencio uma equação do primeiro para uma equação do segundo grau? Basicamente isso, né? Vocês têm que saber isso. Uma equação do primeiro grau, se vocês analisarem aqui, ó, não tem nenhum expoente. O x, o expoente dele, na realidade, ele é 1. Não aparece, mas é 1. Tá? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Você resolve daquela maneira que eu ensinei, né? Letra para um lado, número para o outro e pronto. Certo? Isso é segundo grau. O que é um exemplo de uma equação do segundo grau? Tá? Que eu vou fazer aqui agora. Então, o segundo grau, eu posso fazer bem parecida com essa que eu fiz aqui em cima, ó. Se eu colocar um ao quadrado, tá vendo? Olha a diferença, preste bem atenção. Ó, o que eu mudei dessa para essa? A única coisa que eu mudei é que tem um ao quadrado aqui, tá vendo? Ó? X ao quadrado é a única coisa que eu mudei, tá? Então essa, porque tem um 2, é o segundo grau. Essa aqui não tem nada aqui em cima, é primeiro grau, certo? Essa é a única diferença entre as duas, basicamente olhando, né? A grosso modo dizendo, é a única diferença, tá? Bom, como é que resolve? Essa aqui eu falei para vocês, resolve, né? Letra para um para o outro. E essa aqui tem um processo que eu vou ensinar passo a passo para vocês, tá? Então, assim, detalhe, tá? Qual que é o formato de uma equação do segundo grau? Preste bem atenção aqui que eu vou falar, tá? Ele sempre vai ser assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse aqui é o formato, tá? De uma função de uma equação, desculpa, do segundo grau. Ah, mas que tanta letra não tem número, professor? Gente, presta atenção. O x ao quadrado e o x é normal, né? É a letra realmente da equação. Esse a, esse b e esse c são números, tá? Eu tô trabalhando com a, b e c para ficar genericamente falando, para todo mundo conseguir compreender o que eu estou falando, entenderam? Então, assim, o a, o b e o c são números. Números quaisquer. Então, se alguém perguntar para vocês, como é que é a maneira genérica de representar uma equação no segundo grau? É assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Onde o a é o número que acompanha o nosso x ao quadrado, tá? Sempre tá grudadinho com ele. O b é o número que acompanha o nosso x, tá grudadinho com o x. E o c sempre vai ser aquele número que tá sozinho, certo? Bom, vamos analisar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês conseguirem compreender, tá? Então, assim, exemplos. Opa. Ó, primeiro exemplo que eu vou passar para vocês é o seguinte, ó. Eu tenho aqui 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a zero, certo? Tranquilo? Bom, eu vou perguntar para vocês agora, vocês conseguem olhar isso aqui e saber quem é o A, quem é o B e quem é o C? Porque antes de aprender a resolver uma equação de segundo grau, obrigatoriamente vocês têm que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C de uma equação. Senão vocês nunca vão conseguir resolver nada, tá? Bom, lembra que eu falei que o A está grudado com o x ao quadrado, o B está grudado com o x e o C está grudado, está sozinho na realidade, não tem nada em volta dele. Vamos analisar então. Eu posso afirmar que o A é 3. Estão vendo aqui, ó? Olha, comparem essa aqui com aquela ali. Aqui diz que é ax ao quadrado. Aqui tem 3x ao quadrado. Então quer dizer que o 3 na realidade ele é o A. Aqui diz mais bx. Aqui eu tenho menos 7x. Então, na realidade, o meu b é o menos 7, que está grudado com o x aqui, ó. Certo? E aqui diz mais c, que é o número que está sozinho. E aqui eu tenho mais 2. Então, o 2 é o c. Pronto. A princípio é só isso, tá? Vamos passar mais alguns exemplos, ó. Vamos segundo exemplo aqui, ó.
A gente tem aqui, ó, menos 4y ao quadrado mais y menos 5 igual a zero. Ah, professor, agora não tem mais x, como é que eu vou comparar com aquela? Gente, eu só troquei a letra, o processo é tudo igual, tá? Aquele número que acompanha a letra ao quadrado é o A, aquele número que acompanha a letra sem ao quadrado é o B e aquele número sozinho é o C. Então aqui no caso, quem é o A, o B e o C? Vamos analisar aqui, ó. O A é quem acompanha a letra ao quadrado. Estão vendo aqui, ó? Menos 4y ao quadrado. Então, o meu A é menos 4. Ó, o B acompanha o x. Estão vendo aqui, ó? Ou a letra, no caso. Aqui, a gente não tem número na frente. Estão vendo que tem o y aqui? Mas não tem número na frente. Detalhe, sempre quando vocês tiverem a letra, mas não tiverem número na frente, na realidade tem o número. É o número 1. Tá? Então aqui, ó, mais y seria mais 1y, mas não aparece 1, tá, gente? Tranquilo? E o C é o número que tá sozinho, menos 5. Beleza? Vamos para mais alguns exemplos. O detalhe, o problema é vocês conseguirem compreender todos os exemplos aqui para entender quem é o A, quem é o B, quem é o C. Esse é o feeling da parada. Se vocês conseguirem compreender, vai facilitar bastante depois. Porque depois é só fazer conta, né? Depois, basicamente, trabalhar com as 6 operações, no caso. Mas tem que saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tranquilo? Então, a próxima que eu vou colocar aqui, ó. X ao quadrado mais 11x igual a 0. Bom, vamos analisar quem é o A, o B e o C aqui, tá? O A acompanha a letra ao quadrado, né? O B acompanha a letra sem ter o A ao quadrado. E o C é o número que está sozinho. Quem é que está acompanhando a letra ao quadrado? Ó, tá vendo que a letra ao quadrado está aqui? Que número tem aqui na frente? Não aparece. Mas a letra está aqui. Então, na realidade, ele vai ser 1. Beleza? Quem que é o B? O B é o número que acompanha a letra, sem ter o A ao quadrado. Ou seja, ó a letra aqui, ó, o X. Então, na realidade, quem é que está acompanhando? É o 11, né? Então, meu B é o 11. E o C, cara? Como é que eu vou ver o C? Bom, o C é o número que está sozinho. Vocês estão vendo que todas têm igual a 0, tá? Então, esse 0 não tem nada a ver. Isso aqui é normal. Quem é o número que está sozinho aqui? Não tem. Bom, se não tem número que está sozinho, na realidade ele vai ser 0. Porque o 0 não precisa aparecer, por isso que, né, ele não apareceu ali. Então, o B, o C vai ser 0. Vamos fazer mais uns 2 exemplos pelo menos para vocês aqui. Esse aqui era o terceiro. Vamos para o quarto exemplo. Nosso quarto exemplo é o seguinte, ó. 4t ao quadrado menos 10 igual a 0. Certo? Prestem atenção. Bom, mas agora é outra letra. Não tem problema nenhum, tá, gente? A letra não importa. Não importa que letra que eu use. O que importa é que ela tem que estar ali, a letra, tá? Então vamos ver quem é o A, o B e o C aqui. Beleza? Bom, quem é o A? O A acompanha a letra que está ao quadrado. Quem é que está ao quadrado aqui? O T ao quadrado. Quem é que está na frente aqui? O 4. Então, o A é 4. O B é o número que acompanha a letra. Bom, a única letra que eu tenho é essa e ela está ao quadrado. Então, não tem nada a ver com essa. Não tem letra sozinha aqui, né? Então, se não tem, não aparece, ele vai ser 0. E o C? O C é o número que está sozinho. Quem é que está sozinho aqui? Menos 10. Beleza? Vamos para mais um exemplo para poder ficar bem fixado para vocês conseguirem compreender, tá? Esse aqui é a base do assunto. A gente tem aqui, ó, menos 13x ao quadrado igual a 0. Beleza? Quem é o A nessa equação aqui? O A é o menos 13, porque ele está acompanhando o x ao quadrado. Ótimo, beleza. E o B e o C? O B é o número que acompanha a letra. Bom, mas eu não tenho letra aqui. Estão vendo que não tem letra? É só a letra ao quadrado. E essa aqui já foi. Então, se eu não tenho uma letra sozinha, o meu B vai ser 0. E o C? Quem que é o C? O C é o número que está sozinho na equação. Sozinho, não tem ninguém, não tem uma letra junto com ele. Na realidade, não tem ninguém também que está sozinho aqui. Mas esse 0 está sozinho, por isso que ele é 0. Não, gente, o 0 ele tem todas. Estão vendo aqui, ó? O 0 ele tem que estar aqui, ó. Tá, ó, tem em todas. Então, como não tem número sozinho, então no caso ele vai ser 0. Ponto. Então, a parte de saber quem é o A, o B e o C, certo? Seria isso aqui, é só analisar. O A acompanha a letra que está ao quadrado,
O B acompanha a letra sem ter o A ao quadrado e o C é a letra que está sozinha, tá? Bom, gente, e agora? Eu posso analisar o seguinte, vocês conseguem compreender que tem essas duas aqui tão diferentes dessas outras três aqui? Como assim diferente? Ó, aqui eu tenho a letra ao quadrado, eu tenho a letra e tenho o número sozinho. Aqui também, letra ao quadrado, letra e número sozinho. Qual que é a diferença para essa? Tem a letra ao quadrado, tem a letra, mas não tem o número sozinho. Essa aqui tem a letra ao quadrado, não tem a letra sem ao quadrado, mas tem o número sozinho. E essa aqui eu só tenho a letra ao quadrado. Qual que é a diferença, gente? Essas duas aqui a gente chama de equações completas. Ou seja, quando a gente tem, né, o A, o B e o C, existem esses três valores, então ela é uma equação completa. Quando por um acaso o B for zero, ou o C for zero, ou o B e o C forem zeros, no caso, os dois juntos, que é o caso dessa aqui, ó, elas são equações do segundo grau também, tá? Só que tem um detalhe, elas serão equações incompletas, tranquilo? Só para vocês conseguirem identificar. Até aí tudo bem? Fechou? De boa? Bom, eu vou virar essa página aqui, tá? E agora eu vou demonstrar para vocês como se resolve uma equação do segundo grau. Bom, professor, agora vai ficar difícil, né? Sim, agora vai ficar um pouquinho mais difícil para vocês, tá? Bom, gente, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Para resolver uma equação do segundo grau, a gente vai usar uma formulazinha, tá? Vou colocar aqui o nome dela. Talvez, né, vocês ouviram em algum momento da vida de vocês, viram essa palavrinha, ou ouviram falar, tá? Isso aqui normalmente aparece uns memezinhos, né? Ah, onde é que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Que eles gostam de tirar sarro com a matemática. Mas agora vocês vão ver, né, realmente como utiliza ela, tá? Óbvio que vão utilizar na matemática, né? Na vida de vocês pode ser que não utilize, depende do que vocês vão trabalhar, né? Que vocês trabalham e tudo mais. Mas na matemática vocês aprendem e vocês utilizam, tranquilo? O que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é para descobrir qual é o valor do x, certo? Como assim? Lembra que vocês tinham lá na equação do primeiro grau, tinha que descobrir o valor do x, né? Deixava o x sozinho e descobria quanto vale o x? Aqui também. Então, basicamente, a fórmula de Bhaskara é para descobrir quanto vale o x. Só tem um detalhe. Ele pode atribuir dois valores diferentes. Pode ser que ele tenha dois valores diferentes, tá? Então, como assim? Vamos analisar o seguinte, prestem atenção. Eu tenho aqui, ó, qual é a fórmula? São duas formulazinhas que vocês vão utilizar, tá? A primeira é essa aqui, ó. Essa é a primeira formulazinha que vocês vão utilizar. Lembra que eu falei que vocês tinham a obrigação de saber quem é o A, quem é o B, quem é o C? Isso aqui é um B, tá? Não é 6. Por quê? Agora, se vocês souberem quem é o A, o B e o C, vocês conseguem descobrir qual é o valor do x. Certo? Tranquilo? Ó, prestem atenção. Então, essa aqui é a primeira parte da fórmula. A segunda parte da fórmula é essa aqui, ó. Já vou explicar para vocês, tá? Ah, mas é difícil, professor. Não, vocês vão ver que se prestar bem atenção, aí quando for olhar o exemplo que eu tô fazendo aqui, né? Olhar bem esse vídeo com calma, dá para conseguir fazer, tá? Se inventar e querer fazer sem assistir o vídeo, esquece, vocês não vão conseguir nunca, tá? Para vocês que estão aprendendo agora, se vocês não assistirem esse vídeo, vocês vão olhar assim, pô, isso aqui é grego, cara, eu não sei fazer. Tem um monte de coisa aqui que eu não sei o que é, certo? Então, assim, as duas formulazinhas que vocês precisam são essas aqui, tá? Essa primeira fórmula, tá vendo esse triângulozinho aqui? Eu não vou falar triângulo é igual a B ao quadrado. Não, eu vou falar assim, ó. Esse triângulo tem um nome, tá? Vou colocar aqui, ó. É delta. Tá? O triângulozinho aqui chama-se delta. Então, antes de tudo, é calcular o delta. Depois eu vou descobrir quanto vale o x, que é o que me interessa na realidade, né? Mas é passo a passo.
Bom, gente, vamos analisar o seguinte, prestem atenção. Bom, professor, mas aí ficou muito confuso, é muita coisa, né? Então, a primeira parte da fórmula é delta igual b ao quadrado. Quem é o b? Depende qual é a equação, né? Tu vai ter que procurar na equação. B ao quadrado, aí, menos 4 vezes o a vezes o c. Certo? Tranquilo, ó. B, menos 4 vezes o a vezes o c. Certo? Bom, e a segunda parte? X é igual a menos o b, tá? Menos o b. Aqui eu tenho dois sinais, é assim mesmo, tá? É mais e menos, tá? Raiz quadrada do meu delta, ou seja, primeiro eu resolvo isso aqui, pego a resposta aqui para colocar aqui. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Bom, ficou confuso, não vou conseguir fazer. Bom, vamos fazer alguns exemplos, fazer pelo menos uns dois para vocês conseguirem compreender. Aí talvez, quem sabe, vocês consigam resolver, tá? Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é o seguinte, ó, x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero, tá? Esse que é o primeiro exemplo. Vou fazer dois com vocês para vocês conseguirem compreender o que eu quero dizer. Esse primeiro exemplo, gente, primeira coisa, antes de tudo, é saber quem era o a, quem é o b e quem é o c da equação. Se eu não souber fazer isso, eu não vou conseguir nunca resolver. Então, vou colocar aqui, ó, a, b, c. Bom, de acordo com o que eu ensinei no começo do vídeo, o a, o b e o c não é difícil de descobrir, né? Quem é o a? O a acompanha x ao quadrado. Não tem número aqui na frente, então é 1. O b acompanha o x, certo? Não tem número aqui na frente, então é 1 também, só que tem um sinal de menos, então na realidade é menos 1, né? Certo? E o c, aqui ó, é o número que está sozinho. Então, no caso, é menos 12. Pronto, primeiro passo é esse, tá? Todos têm a obrigação de conseguir fazer isso, só tirar, de saber quem é o a, o b e o c, beleza? Bom, vamos começar a resolver agora então. Primeira parte eu falei, é o delta para resolver, tá? Então, delta igual. Gente, primeiro, somente substituir, sem inventar de querer resolver nada, tá? Só substituir. Então, vai ficar, é b elevado ao quadrado, certo? B elevado ao quadrado. Então, o meu b vale quanto? Menos 1. Então, eu vou colocar menos 1 elevado ao quadrado. Quando o b for negativo, coloca ele no parênteses para não confundir vocês depois, tá? Se ele for positivo, não precisa. Se fosse somente 1, botava só 1 ao quadrado. Pronto. Mas como ele é negativo, coloca no parênteses para não confundir vocês. Beleza? Então aqui, menos 4 vezes a vezes c. Tá vendo que o pontinho é vezes, né? Então, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 12. Ó, bota no parênteses novamente porque é negativo. Sempre quando for negativo, coloca no parênteses, tá? Agora vamos começar a resolver. Só tem um detalhe. Prestem muita atenção. Vocês estão vendo que eu tenho... quais são as operações que eu tenho aqui? Ao quadrado, né? Potência. Subtração. Multiplicação. Obrigatoriamente tem uma ordem para resolver isso. Não posso resolver de qualquer maneira. Qual que é a ordem? Primeiro, antes de tudo, eu só vou resolver a potência, ou seja, menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, né? 1 vezes 1 dá 1, menos vezes menos dá mais. Tranquilo? Menos com menos, né? Dá mais. Aí agora o resto eu repito, vou fazer bem passo a passo para vocês compreenderem, tá? Agora não tem mais potência, agora a gente tem subtração e multiplicação. Qual resolve antes? Subtração ou multiplicação? Sempre a multiplicação, depois da subtração. Então, o delta vai ficar, então, 1, tá? Deixa o 1 quieto ali, não faço nada com ele. O que eu faço agora? Tá vendo que é 4 menos 4 vezes 1 vezes 12? É 1 multiplicado pelo outro e pelo outro. Ou seja, eu vou multiplicar direto, sem problema algum, tá, gente? Quanto que é 4 vezes 1? 4. Agora eu pego esse valor e coloco vezes 12. Então, 4 vezes 12 dá 48. Agora a gente vai fazer o regrinho de sinal. Como assim regrinho de sinal? Ó, menos com menos, mais. Pronto. Então, nosso delta vale quanto?
49. Tranquilo por enquanto? Beleza? Então, ó, o que eu fiz? Eu substituí na fórmula, né, com os dados que eu tinha, resolvi primeira potência, ó, menos 1 ao quadrado é 1, o resto eu copiei, depois eu multipliquei os valores que estão multiplicados, sempre esses três vão estar multiplicados, e daí eu fiz regrinha de sinal, depois somei. Né? Ah, mas e o menos foi para onde, professor? Esse menos com esse menos aqui virou um mais, por isso que não existe mais menos. Para continuar a fórmula, x igual. Olhem aqui, menos b, bom, menos é da fórmula, estão vendo aqui, ó, menos na fórmula. E quem é o b? O b é menos 1, então eu vou colocar no parênteses para não confundir, tá? Mais e menos, raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 49, que eu acabei de descobrir. Ou seja, se eu errar isso aqui, eu vou errar o resto da conta, tá? Então tem que fazer com bastante calma. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Certo? Quem é o A? 1. Tá vendo ali? 1. Vamos resolver então. X igual. Ó, menos com menos, mais, né? Então fica 1 positivo. Mais e menos, sempre, não esqueçam que são 2 sinais realmente, tá, gente? É 2 sinal. Qual que é a raiz quadrada de 49, galera? Qual que é? Que número que eu multiplico ele vezes ele que dá 49? É o 7, né? Então bota ali. Dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Aqui tá uma coisa nova para vocês. Até agora foi só coisinha que vocês sabiam fazer. Aqui tem uma coisa nova. O que é coisa nova? Bom, como é que eu vou resolver esse mais e esse menos, professor? Né? Ficou difícil, ficou complicado, não entendi isso aqui. Bom, esse mais e esse menos, lembra que eu falei no comecinho da aula que eu falei que pode acontecer ter 2 valores para x? Bom, ele sai daqui. Como assim? Eu vou fazer assim, ó. Vou puxar 2 taxinhas. Tenho que fazer isso sempre? Sim, tenho que fazer isso sempre. Tá? Eu puxei a flechinha do x com uma linhazinha, só para diferenciar, né? E o x com 2 linhas. Ou seja, esse aqui é 1, esse aqui é o 2. Beleza? Para que eu estou fazendo isso, professor? Porque quando eu estou resolvendo os 2x diferentes aqui, um deles eu vou usar o sinal de mais e o outro deles eu vou usar o sinal de menos. Simples. Ah, mas que dificuldade. Não, vocês já vão ver que é fácil. Então, eu costumo utilizar o sinal de mais no primeiro e o sinal de menos no segundo. Tá? Não quer dizer que vocês podem fazer ao contrário, pode fazer tranquilamente, tá? Mas eu costumo utilizar assim. Então, eu vou copiar tudo que está aqui, só que eu vou colocar somente o sinal de mais agora. Então vai ficar 1 mais 7 dividido por 2. E aqui no outro eu faço a mesma coisa, só que eu vou usar só o sinal de menos agora. Ó, vocês viram que eu tinha mais e menos. Eu coloquei um mais e o outro menos. Por quê? Porque agora eu consigo resolver. Como é que eu vou resolver aqui? Quanto que é 1 mais 7? 8. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Já tem uma resposta. Vamos agora fazer o outro x, ou seja, aqui ó, 1 menos 7. Bom, se eu tiver R$1 e eu tiver devendo R$7, eu vou continuar devendo, né? Quanto? Devo 6. Agora eu divido. Quanto que é 6 dividido por 2? Dá 3. Menos aqui com o mais aqui embaixo, regrinha de sinal, porque aqui não aparece, mas tem mais, né? Dá menos. Pronto, agora acabou. Ah, mas é muito trabalhosa, muito longa, não sei o quê. Gente, é trabalhosa? Sim, é trabalhosa. Mas é o único jeito para vocês conseguirem entender, né? Fiz bem passo a passo. Detalhe, só para finalizar. A gente coloca assim, S igual e a resposta, menos 3 e 4. O que é esse S aqui, ó? É a solução, ou seja, é a resposta que vocês tiveram. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo para facilitar, para vocês conseguirem ver se conseguem compreender. Vamos prestar bem atenção, é óbvio, né? Ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza? Certo? Tranquilo? Primeira coisa que eu ensinei, igual a zero, né, gente? Esqueci de colocar igual a zero. Primeira coisa que eu ensinei, descobrir quem é o A, o B e o C. Bom, vamos botar lá então. A, B e C. Certo? Bom, quem é o A? O A acompanha o x ao quadrado. Não tem número aqui, então ele é 1. Quem é o B? O B acompanha o x. Nesse caso aqui, menos 5. Certo? E o C? Quem é o C? É o número que está sozinho. Quem é aqui? É o 6, né? Beleza, tranquilo? Fechou. Então, primeira coisa é o delta. Ó, lembra que eu falei? A primeira é o delta, tá?
Então, delta é igual b ao quadrado. Estão vendo aqui, ó? B ao quadrado. Quem é o b? Menos 5. Então, eu vou colocar menos 5 e vou colocar ele ao quadrado. Sempre quando for negativo, coloquem o parênteses para não confundir vocês depois. Tá? Uma dica para vocês. Aí o resto, menos 4, né? Tá aqui, ó. O menos 4 sempre vai ter. Vezes A vezes C. O meu A vale 1, o meu C vale 6. Tranquilo por enquanto? Beleza? Posso continuar? Bora lá então. Delta igual. Quanto que é menos 5 elevado ao quadrado? 5 vezes 5, 25. Menos com menos, lembra a regra inicial? Menos com menos, mais, né? Basicamente, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativo. Tranquilo? Agora repito tudo o resto, tá? Vou repetir. Fazer bem passo a passo com vocês. Agora aqui, ó, eu tenho menos e vezes. Qual vem antes? É óbvio que é vezes. Então eu vou fazer 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1, 4. Né? Deixa eu repetir o 25 primeiro, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Certo? Aqui, menos, esses dois são mais, tá? Menos com mais é menos, né, galera? Que vai ser igual a 1. Tranquilo por enquanto? Beleza? Fechou? Agora eu vou continuar na segunda parte. X igual. Qual é a segunda parte? Ó, vou colocar aqui, a primeira parte, segunda parte. Beleza? Primeiro eu faço isso, depois isso. Então, menos B. Quem é o B? Menos 5. Bota no parênteses para não confundir vocês. Mais e menos, né? Da formulazinha, sempre tem mais e menos. Raiz quadrada do nosso delta. Quem é o nosso delta? 1. Tá vendo aqui, ó? Que eu descobri antes ali? 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 1 também. Vamos continuar. X igual. Ó, regra adicional aqui, ó. Menos com menos, mais. Então fica 5 positivo. Mais e menos. Qual que é a raiz quadrada de 1, galera? Que número que eu multiplico ele vezes ele que vai dar 1? É o próprio 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1. Beleza, então coloca aqui 1. Dividido por 2 vezes 1, 2. Chegou aqui, ó. Mesmo passo. 2 taxinhas, tá? Para calcular o x1 e para calcular o x2. Tranquilo? E agora eu faço como? Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Numa flechinha, na primeira, eu vou colocar o mais e na segunda eu vou colocar o menos. Ou seja, 5 mais 1 dividido por 2. E aqui, 5 menos 1 dividido por 2. Vocês viram que é a mesma coisa que tem aqui, só que eu separei o sinal. Um mais e outro menos. Então vai ficar assim. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, bom, cheguei na resposta? Sim, cheguei na resposta. Qual é a resposta? Solução, lembrando que tem que colocar a solução, 2 e 3. Pronto. Ah, é difícil. Gente, se não prestar atenção, se não tentar fazer e tudo mais, é difícil. Agora, se vocês prestarem atenção no vídeo, com calma, tá? Assistir o vídeo até o final, né? Como eu sei que alguns não fazem. Conseguir assistir o vídeo até o final, prestar bem atenção. Se for o caso, dá um pause no vídeo, né? Ah, o professor fez o que aqui? Ah, ele fez isso, então posso continuar agora. Se fizerem assim, consegue resolver. Se não fizerem isso, só lamento, galera, mas vocês não vão conseguir resolver. Tranquilo? Fechou? Então, para resolver uma equação, para poder finalizar esse nosso semestre, para resolver uma equação do segundo grau, tá? Só o segundo grau, quando tiver um x ao quadrado ali na equação. Então, vocês vão utilizar essa formulazinha. Eu fiz 2 questões aqui, ó. Tá? Tranquilo? Professor, e agora? Tem um detalhezinho. Gente, tem um detalhezinho que eu vou falar para vocês agora para finalizar a nossa aula. Ó, e se por um acaso eu estou resolvendo o meu delta, tá? Que é a primeira coisa que eu faço, e o delta for negativo, menos alguma coisa, tá? Ó, vamos supor que aqui fosse 30. 25 menos 30 dá menos 5, tá? Porque eu tenho 25, eu devo 30, eu devo 5. Vamos supor que desse menos 5 aqui. Opa, delta negativo. Gente, o detalhe é que quando o delta for negativo, vocês não vão continuar a conta, tá? Quando o delta der negativo, somente quando ele der negativo, vocês vão fazer o seguinte. Deu negativo?
Não calcula o x e coloca assim, ó. Solução igual, coloca um zero cortado. Por que isso? Isso aqui significa que não tem solução, a solução é vazia. Ou seja, eu não vou conseguir chegar no valor do x que eu quero. Tranquilo? Só faço isso quando o delta der negativo. Se der positivo ou zero, pode resolver normal. Somente quando der negativo. Tranquilo? Beleza? Fechou? Então assim, agora, né, eu vou finalizando a nossa videoaula. Espero que todo mundo tenha compreendido, né? Para que vocês consigam fluir, né, e conseguir fazer os exercícios. Fechou então? Valeu, tchau e até a próxima.